glória a Deus. Queremos cumprimentar os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. E a partir de agora, estamos entrando no ar ao vivo pela Rádio TV Web Manaim. São 19 horas mais 33 minutos, horário de Brasília. Você que nos acompanha a partir de agora também no Brasil e no exterior. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Conforme anunciado durante todo o dia da nossa programação, o dia inteiro anunciamos que estaremos aqui com a nossa participação ao vivo, com o nosso bate-papo com os nossos pastores que já estão aqui na nossa bancada. O que nós temos feito nesse projeto, né? Há aproximadamente 15 dias, nós estamos tendo cultos às 8 horas da noite, como você já tem acompanhado ao longo dessa pandemia, né? Quase 1 ano e meio. E nesses últimos 15 dias nós estamos sentando aqui com os pastores, conversando com os pastores trazendo algumas informações, fazendo uma introdução da mensagem. E às 8 horas da noite, o pastor entra em nossos estúdios do satélite para poder levar uma palavra para os nossos irmãos pelas nossas plataformas digitais. Pastor José Júnior já está aqui conosco, estará fazendo a apresentação também. Fica à vontade, pastor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Jorge, a paz do Senhor para você que nos acompanha, que participa da nossa programação. Aliás, nós temos, nesses 9 anos de existência da Rádio Manaim, nós temos uma família que está sempre unida, sempre participando, né? Sempre acompanhando a nossa programação. Irmãos que sempre entram em contato conosco e falam assim: olha, eu ouço a Rádio Manaim o dia inteiro, desligo só para dormir. Outros nem desligam para dormir, passa a madrugada com o computador tocando a Rádio Manaim, enfim. São irmãos, né, dessa família que nós fazemos parte. Recentemente, nós tivemos um dos pastores que trouxe uma mensagem sobre a família de Jesus, e a gente vê essa família de Jesus aqui entre os irmãos que fazem parte desse grupo que está sempre ouvindo a Rádio Manaim. Então, já desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor José Júnior, eu vou pedir ao pastor Josias para fazer aqui a apresentação. Quem é o nosso convidado de hoje no nosso bate-papo essa noite de segunda-feira, pastor? Alguns irmãos que já viram a imagem da câmera aberta já perceberam, né? Quem está conosco hoje aqui é nosso companheiro do projeto, do programa Anunciando o Evangelho Eterno, pastor Daniel Moreira. Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo aqui à Rádio Manaim. Josias, a paz do Senhor. Jorge, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que nos assistem. É sempre uma bênção, é um motivo assim de alegria estarmos nos comunicando com nossos irmãos, realizando esta obra gloriosa para a qual o Senhor nos chamou, né? Vamos aqui conversar um pouquinho para que possamos deixar os irmãos inteirados um pouco, né, da mensagem que será trazida, que o Senhor revelou. Muito bem, Daniel. Antes de nós entrarmos no aspecto da mensagem propriamente dita, você é mineiro de Governador Valadares. Aliás, eu não só não posso falar mal de mineiro, como gosto muito de mineiro, porque a minha esposa é mineira. Então eu aprendi a gostar muito dessa... Você é bem casado. Dessa turma boa lá de Minas Gerais. Fala um pouquinho dessa história sua, da sua conversão, quando jovem, como foi a sua experiência até aqui. Eu costumo dizer que eu sou nascido, criado e assado em Valadares. É bem quente lá. Valadares é muito quente, né? Bem, a minha experiência de conversão foi aos 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo num culto num lar. E a experiência que cada um tem do batismo com o Espírito Santo, ela difere, né? Muitos pensam que tem que acontecer algo assim, muito extraordinário, diferente. Mas eu confesso que assim, a experiência que eu tive de batismo com o Espírito Santo marcou muito a minha vida. Eu tinha 14 anos de idade, era um adolescente. E eu me lembro, pastor Josias, como diz o mineiro, eu achei que eu ia avoar naquele dia, de tanta alegria
que transbordou meu coração. E o meu desejo era sair pelas ruas do bairro daquela casa onde eu fui batizado com o Espírito Santo e anunciar a plenos pulmões que Jesus ama o homem. A experiência com o batismo com o Espírito Santo, no meu entender, é um divisor de águas na vida espiritual de qualquer crente, entendeu? E vou contar assim uma experiência aqui, com 14 anos de idade também. Poucas pessoas sabem disso, mas agora eu posso dizer porque já tem muitos anos e tudo, já se cumpriu. Logo depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive um sonho, rapaz. Eu sonhei que eu estava em um lugar. Era um lugar assim simples, mas aquele lugar era uma fábrica de púlpitos. Era uma marcenaria especializada em construir púlpitos. E um homem no sonho, que eu não conhecia, me chamava pelo meu nome e dizia assim: Daniel, eu vou te ensinar a fazer púlpito. E me levava para o local onde estavam sendo feitos os púlpitos e tudo. E eu despertei do sonho. E embora eu tivesse 14 anos de idade, eu acordei, sabe, pastor Josias e Jorge e aqueles que nos assistem, eu acordei com uma certeza que Deus tinha me vocacionado para pregar a palavra. Porque eu entendi que o púlpito era a pregação da palavra. Passado alguns meses, eu viajei pela primeira vez de ônibus com um grupo de pessoas, a obra estava iniciando lá em Valadares, para um encontro de jovens. Antigamente tinha um encontro de jovens. Lembro desses encontros. Um período de chamado de carnaval, né? Quando eu desço do ônibus, queridos, o lugar do sonho, porque eu nunca tinha ido no Manaim. O local que eu vi no sonho era o Manaim. Aquilo me impactou. Eu falei assim: olha, estou no lugar do sonho que eu tive. Daqui a pouco, no outro dia, que já chegamos à noite e tudo, os alojamentos eram muito simples, né? Eu me lembro, um negócio muito simples mesmo, entendeu? Eram carteiras assim de madeira, aquelas carteiras antigas de escola, sentava 2 pessoas, entendeu? Era o início, assim, as coisas eram muito difíceis ainda, com relação à estrutura. No outro dia, eu andando pelo Manaim, dou de cara com o homem do sonho. O homem do sonho passou assim, parou, conversou com alguém. Não foi comigo, não. Conversou com alguém. E posso dizer o nome dele aqui? Pode. Pastor Gedeutia. Que benção. Você acredita? Eu não conhecia seu sonho, não, mas não tinha dúvida que era ele. Rapaz, tomei um impacto. O homem do sonho, meu Deus. Aí, eu não conhecia, eu era um garoto, né? E tudo era a primeira vez. Ele foi usado naquele seminário. E aquilo tudo veio a confirmar. Eu nunca contei esse sonho. Eu fui contar esse sonho. Não contei pra ninguém esse sonho. Não contei pra ninguém. E porque eu entendi que Deus tinha me vocacionado, tinha um chamado pra mim com relação à pregação da palavra. Entendeu? Eu só fui contar esse sonho, rapaz, muitos anos depois. Primeira vez que eu contei esse sonho foi numa reunião nos Estados Unidos, onde um grupo lá de anciãos de uma igreja nos chamou para visitá-los. Estava eu, o pastor Gedeutia e outros companheiros que fomos para um seminário lá. E nessa reunião eles pediram que cada um contasse sua experiência de conversão, como você pediu aqui agora. Então, nessa ocasião, eu contei esse sonho. Talvez uns 15, 20 anos depois do sonho, né? Já estava no ministério, já estava sendo usado pelo Senhor, né? Na
obra. E foi nessa ocasião que o pastor Gedeudi ficou sabendo também. até na hora que eu citei o nome dele, ele falou assim, não precisa falar que ele é assim, né? Tudo, mas eu já tinha falado, entendeu? Então, essas são experiências, né, Josias e Jorge, e quem nos assiste, que marca muito, né? Que você entende que quando você se coloca à disposição do Senhor, para que o Senhor realize na sua vida o plano, o projeto profético dele, então você tomou a decisão segura, a decisão sábia, você fez a boa escolha. Eu costumo dizer, Jorge e Daniel, que se a gente não atrapalhar o Espírito Santo e o que ele quer fazer na nossa vida, nós vamos viver experiências maravilhosas, porque o Espírito Santo, ele tem um projeto. Eu me lembro de um estudo que nós tivemos a oportunidade de fazer sobre o vaso nas mãos do oleiro, né? E fizemos com um grupo de professoras de criança na época. E uma das irmãs, ela era artífice, ela trabalhava com barro, com produção artística, utilizando barro. E um dos aspectos do vaso é que quando o oleiro vai ao maceiro, ou seja, quando ele vai à natureza para dali extrair uma porção de argila, de barro, para produzir alguma peça, ele já sabe para o que ele vai usar aquela peça. Ele já escolhe o barro adequado para uma utilidade. Não é qualquer barro. São vários aspectos, nós não vamos entrar nisso aqui agora, mas tem barro que demanda mais tempo e mais trabalho para ser extraído, tem barro que é mais simples, mais fácil, vem mais fácil, mas de qualquer maneira, tem ligas diferentes, mas de qualquer maneira, quando o oleiro busca o barro, ele já tem um projeto para o barro. Foi essa experiência que você viveu. Sem dúvida nenhuma, entendeu? Foi a experiência. E outra coisa, Josias, eu, como todo brasileiro, né, e na minha idade, eu gostava demais de jogar futebol. Não vejo problema nenhum. Claro. Entendeu? E jogar bem já é outra história, né? E diziam que eu era bom de bola. Tá vendo? Eu me lembro que eu estudava num colégio e nós fomos disputar um campeonato mineiro intercolegial, né? Várias escolas de Minas Gerais, e fomos para a final do campeonato. E a final do campeonato foi no Mineirão, pra você ter ideia. Foi contra um colégio, até o Colégio Batista. Eu era do colégio lá em Valadares e tudo. E depois do jogo, tem uns chamados olheiros, né, que ficam olhando os garotos e tal. E um olheiro do Cruzeiro me procurou, sabe? Perguntando se eu queria jogar no Cruzeiro. Ele conseguiu levar até 2 colegas meus que jogaram até no Cruzeiro. Um foi até jogou também no Flamengo e tudo, mas o meu pai não deixou eu ir. Eu já estava tendo experiência com o Senhor, mas eu fazia parte do time da escola. Né? Tudo. E eu tive uma experiência, rapaz, assim. Eu me lembro que um dia eu fui disputar um jogo, assim, já com de 14 para 15 anos, né? Você recebe aquela bênção e tudo, mas aí, rapaz, no jogo, eu fui expulso. Eu driblei um camarada e ele me passou a perna e eu empurrei, aquele negócio assim de homem, de sangue, de brasileiro, isso, né? Josias, quando eu tô saindo do campo, rapaz, o Senhor falou comigo assim, Senhor misericordioso, né? Falou comigo assim: você acha que isso é um bom testemunho? Rapaz, é aquela voz assim, de amor, mas que fala lá no profundo, né? Nunca mais. A pessoa me libertou. Não tô falando que é errado, nada disso, mas
Eu gostava demais, entendeu? Aquilo era, né? Eu queria ser jogador de futebol, meu sonho. Era uma prioridade na sua vida, praticamente. Exatamente. Naquele momento. É um sonho que eu tinha. É importante, inclusive, Jorge, Daniel, você que nos acompanha, há servos de Deus, né, que vivem essa experiência e tal. Mas o projeto do Senhor para o pastor Daniel não era esse. Não era isso. Então, por isso que o Senhor redirecionou a sua vida no sentido de viver uma outra experiência, tanto do ponto de vista da sua experiência profissional, como principalmente na obra, na direção, na obra do Senhor. Não há, repetimos, não estamos aqui dizendo que ser jogador de futebol é errado, antibíblico. Tem vários jogadores. Isso, vários que são servos de Deus, que dão testemunho. Mas o projeto... Você falou, é projeto, né? Plano. De Deus, entendeu? Se a gente, como eu falei, se não atrapalhar o Espírito Santo, tá ótimo, né? Exatamente. Glória a Deus. 7h mais 49, 19h49, daqui a pouco às 8h tem um culto, online, pelas nossas plataformas digitais. Ao vivo, né? Ao vivo. E nós estamos ao vivo nesse momento. Estamos ao vivo agora. E vai continuar ao vivo, você vai nos acompanhar no Brasil e no exterior. Daqui a pouco o pastor Daniel, ele vai sair daqui do estúdio da Rádio e TV Web Maranhão e vai para o estúdio do satélite para poder transmitir uma mensagem. Você vai poder participar desse culto. Pastor, estamos chegando aqui nos momentos finais. Quanto tempo já de ministério, pastor? 35 anos. 35 anos já de ministério, professor de seminário. Eu fiz essa pergunta porque é um pastor, por certo, passou por várias igrejas, vários rebanhos, ovelhas, experiências extraordinárias com o Senhor, né? E experiências com as ovelhas, experiências dentro do ministério, professor de seminário, como já citei, e agora apresentador. Como é que está sendo essa experiência como apresentador? Ô Jorge, eu me lembro, rapaz, eu me lembro, olha só, eu me lembro o dia que o senhor me levantou pro diaconato, e naquela época os recursos eram tão poucos que na minha época ainda se levantava diácono solteiro. Eu sou dessa época também, Daniel, sou. Eu me lembro que o senhor usou um irmão, um servo, né, para falar comigo. O senhor falou assim: meu servo, eu te levarei a lugares distantes. Rapaz, sabe o que veio na minha cabeça na hora? Vou conhecer São Paulo. Que coisa, né? Era o lugar mais distante. Quando eu fui, rapaz, alguns anos atrás, o senhor me enviou com alguns companheiros lá em Vladivostok, lá do outro lado do mundo, a fronteira com a Coreia do Norte. Rapaz, eu me lembrei dessa profecia. Falei assim, como Deus fala, né? Às vezes a gente esquece, né? Te levarei a lugares distantes. Aquilo é distante mesmo. Vladivostok, 12 horas de fuso, se não me engano. É 8 horas de avião, ou 7, de Moscou até Vladivostok, você imagina? Entendeu? Então, meu querido, aquilo que o Senhor fala e você se coloca à disposição do Senhor, né? Isso não significa que não vivemos debaixo de uma redoma, não é? Nada que nos entristece, que não pode acontecer. Nós vivemos debaixo da mão de Deus. É verdade. É diferente, né? Debaixo das mãos do Senhor, né? É o melhor lugar para estar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso que eu mencionei. Agora, naquele trabalho do Anunciando o Evangelho Eterno. Com relação ao programa. E não são somente apresentadores, são pastores que estão ali diante das câmeras, mas transmitindo o Evangelho. Eu só te digo uma coisa, Jorge. Isso é um milagre. É um milagre, porque não é só o Senhor para fazer isso. Porque eu não tenho nenhuma experiência disso, formação, Sérgio não tem, não é? Então, a gente faz com muito temor. Quer dizer para os irmãos que a gente faz com muito temor. Quer dizer para os irmãos que eu e o pastor Sérgio temos assim um período, um dia que a gente tira para buscar o Senhor, para fazer uma consagração, porque a gente só depende do Senhor, porque não tem formação nenhuma para isso. Nós ficamos aqui o dia inteiro na rádio e ao vivo o tempo todo, né, pastor Josias? O que tem de irmãos no mundo inteiro que enviam mensagens dizendo: olha, nós oramos por vocês aí da rádio, nós oramos por vocês no programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós oramos por
tudo aquilo que o senhor tem orientado para a igreja e a igreja tem feito. E é maravilhoso saber que a igreja está orando por nós. Quero testemunhar aqui, Jorge, porque às vezes muitos, né, não dão o devido valor. Não estou falando que não dão valor. Muitos não dão o devido valor. Mas eu conheço centenas, recebo comunicação de centenas de pessoas, de irmãos nossos, sabe, Josias e Jorge, que moram no interiorzinho, lá na roça, que não tem internet, sabe? Que não pega o satélite, mas eles assistem. O único contato que eles tiveram nessa pandemia toda com a doutrina, com a palavra, foi através do programa. Glória a Deus. Muitas pessoas não atinaram para isso ainda. Entendeu? Isso é muito importante, valorizar esses irmãos. E é importante, Jorge, rapidamente, porque o nosso tempo já está lembrar que o programa e sobretudo o quadro Lições do Manaim dentro do programa é completamente vinculado à Escola Bíblica Dominical. Totalmente. Então esse trabalho acaba por reforçar aquilo que nós aprendemos. Tanto é que nós não podemos nem adiantar gravações, porque a gente depende da Escola Bíblica Dominical no domingo para poder gravar o programa durante a semana para rodar no fim de semana. E nós só começamos a gravar o programa depois que nós clamamos pelo sangue de Jesus, depois de uma oração, imposição de mãos de toda a equipe, os companheiros que falam no ar. Exatamente. A gente só começa a gravar pela compreensão de que é algo espiritual. Aliás, quero testemunhar aqui que toda a nossa programação, quando eu falo a programação, todas as nossas plataformas digitais, inclusive o programa, né, Anunciando o Evangelho Eterno, todos nós recebemos imposição de mãos, todos, para realizar esse trabalho. E é necessário, é preciso. Bom, estamos fechando aqui essa conversa, 7 horas, o papo tá muito bom, eu sei disso. 7 horas mais 55 minutos, 19h55. Mas já passou isso tudo, já? Já passou. Passou rápido. Pastor, passou rápido. Qual o texto hoje para a mensagem desta noite? O texto é Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 12. Romanos... Não somos como os que não têm esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então você, meu irmão, minha irmã, anota aí, hein? Romanos 12, e você já deixa a Bíblia aberta para poder participar do culto agora às 8 horas da noite. Pastor José Júnior, obrigado por sua participação aqui conosco na bancada mais uma vez. Amém. Vamos estar juntos aí. Amém. Glória Deus abençoe. Pastor Daniel Moreira, nos despedimos aqui pela Rádio TV Web Manaim e no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Pastor agora vai se dirigir para o estúdio do satélite para poder transmitir, participar desse culto maravilhoso. Pai do Senhor. Agradeço o convite dos irmãos e agradeço a paciência, né, dos irmãos que nos assistem e das orações também dos irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. Maravilha. 7 horas mais 56 minutos agora.